Olá, Fábio, membros do grupo, pessoas queridas, maravilhosas. Muito obrigado por essa entrega tão esmerada que vocês fizeram, sabe? O reconhecimento da proposta. Vocês entenderem a proposta não tem preço pra gente. Muitas vezes é difícil, sabe? Então, parabéns, Sandra, João, Eduarda, Gabriele. Parabéns para vocês, cara. Deu para ver como o objeto de aprendizagem é uma coisa importante e como no objeto de aprendizagem o que é o produto é o processo. É o que vocês passaram e os jovens passaram, e todos nós, para chegar nisso. Né? O valor está no que foi feito, no que foi compreendido, no que foi assentado no peito, no que o fígado gritou. O valor está no processo. Isso é muito legal. Muito boa, como eu falei, a compreensão da proposta. Cara, muito legal o marketing de guerrilha. É muito legal isso. Eu acho que é uma estratégia muito válida e tá na moda agora, né? Disruptiva. E teve um tempo na minha vida, companheiro, que eu fiz parte de um grupo, quando eu estava na faculdade. Vou falar a idade, mas não tem problema, eu estou adorando ser velho para ser menos bobo. Tentando ser menos bobo. Que foi o Fome de Educação, um movimento 97, de várias faculdades aqui do Rio. Eu era da UFRJ e fechava muito com o pessoal da PUC aqui também, que era perto da minha casa. E a gente fez um movimento que se chamava Fome de Educação, né? Porque a gente tinha fome de educação e era para falar, começamos a falar de educação pública e a galerinha da PUC começou a estudar educação pública. Eu já era da UFRJ, já fazia pedagogia e a gente começou a fazer alguns atos. Nós fizemos alguns atos, e esses atos têm um pouco de semelhança talvez com isso, porque a gente cooptava a pauta, a gente sequestrava a mídia. Então, por exemplo, estava lá algum político, algum banqueiro, algum ministro da economia ia visitar, ia dar uma palestra, não sei aonde, a gente ia e fazia um ato. Teve o grande prêmio de jockey, um grande prêmio internacional de cavalos aqui, né? Muito dinheiro, né? Mas para educação não tem, né? E aí a gente foi buscar o azarão da educação, e a gente invadiu o grande prêmio de cavalos. E teve uma vez que a gente fez, essa foi demais, a gente foi buscar a luz no fim do túnel, e aí a gente invadiu o túnel Rebouças com tochas, sempre com coisas estéticas, artísticas, sempre com uma frase, sempre com uma performance, sempre com alguma coisa assim que diferenciasse. E o processo era muito importante porque era um processo muito horizontalizado, foi muito legal isso. Só porque você me fez pensar, vocês me fizeram pensar, né, quando vocês falaram de marketing de guerrilha, tá? É muito interessante como a gente pode introjetar e aproveitar o que está no momento ao nosso favor, né? O Felca, não sei se vocês conhecem, eu acho que ele fez um pouco isso quando ele pegou aquela coisa de modinha de sem pensar, né? De comer aquela cenourinha e falar que come. E ele revelou por trás disso e fez uma atitude solidária, né? Muito interessante. Ser disruptivo é muito interessante. O Luiz tem umas coisas muito interessantes que não estão aí, que se vocês me lembrarem, eu mando para vocês, porque eu fiz no mestrado da UFRJ uma educação antirracista, educação e antirracismo, era o nome da matéria, com o professor Amilcar Pereira, muito legal, filho de militantes antigos do movimento negro e tal, toca violão, um cara muito interessante. E ali eu tive uma ou duas aulas inteiras quase sobre o Luiz Gama, que eu me lembro. E ele foi uma sumidade jurídica. Porque além da própria história de libertação, de conquista da sua liberdade, ele desenvolveu, talvez o que você esteja falando aqui, meu amigo, né, de um método de infiltração. Porque
quase tudo que ele conseguiu naquela época foi com a própria legislação existente. Porque existia alguma legislação, não vou falar de proteção, né, mas de não destruição até do escravo, né, e de, né, algumas coisas que pegavam moralmente pouco mais, mesmo para aquela época era uma coisa muito chocante, né? Imagina, né, na época que a gente não tinha direitos humanos, não tinha ONU, não tinha. E aí ele usou e conseguiu muita libertação, usando a própria legislação que não se aplicava. Porque aí que eu gosto de falar de racismo estrutural, que eu não sei se essa palavra é o ideal como as pessoas usam normalmente, porque ali o racismo era jurídico. Inclusive a proteção micro do escravo era jurídica, e ele conseguiu pessoas que tinham idade e que já era para estar liberto há muito tempo. Tinham várias leis, eu não vou lembrar de cabeça agora, na época, mas eram algumas portarias, regulações, e que ele utilizou para conseguir assim, dezenas de libertações. Foi um número muito grande, não vou lembrar de cabeça. Não fui lá estudar essa matéria, mas se vocês quiserem, eu busco que eu tenho esse material e consigo até, né, de repente, uma entrevista com vocês com o Amilcar Pereira, que é um cara super legal, para vocês falarem sobre isso, sobre o Luiz Gama. E eu não sabia mesmo com isso que ele tinha encontrado o Machado de Assis, depois vocês podem me falar sobre isso, tá? Então, gente, eu fico muito contente quando eu vejo o processo acontecer e quando eu vejo um trabalho tão esmerado, com a metodologia. Poxa, olha o sorrisão que tem aqui da Aline. Eu consegui ver, olha só essa sala cheia, cara. Vocês são fantásticos. O Milton Campos e a frase que vocês escolheram, né, que é uma frase disruptiva também, me lembrou do Piaget, né, que a função da educação é construir homens para fazer coisas que não foram feitas. Se vocês me lembrarem, eu pego a citação também, né? Mas de que as novas gerações precisam abrir possibilidades perante ao que não foi criado. Muito que o Milton traz aqui, tá? Muito legal, gente. Tinha alguma coisa também que eu ia falar aqui que eu vi aqui, muito legal. Calma aí que eu vou achar. O comentário. Não conhecia a mãe Bernadette. Cara, isso é a função do nosso trabalho também. O objeto de aprendizagem é trazer visibilidade para histórias, para o que tem perto e está tão distante. E eles conseguirem ficar tocados com as histórias, é vocês conseguirem dar identidade para eles terem força para superar os seus desafios e todos os tipos de discriminação que esses jovens vão enfrentar e enfrentam, de classe, de faixa etária, né, de moradia, de religião, né, porque essa estrutura do racismo, muito entranhada simbolicamente, é uma coisa. Juridicamente, agora, se a gente dá educação, se a gente dá visibilidade, a gente consegue combater, porque temos leis. Na época não tinha, hoje tem. Né? Então, por isso que eu gosto de dar ênfase no racismo como uma questão de classe importantíssima. Conhecimento, olha o Luiz Gama aí, teve que conhecer, mas uma questão de classe. Porque com a questão da possibilidade material de subsistência, de me alimentar, de me transportar, de dar comida para os meus filhos, se eu tiver um pouco de riqueza, conhecimento, eu tenho advogado, eu tenho grupos de amigos, eu tenho uma rede de apoio. Então, a importância da questão de classe, inclusive, para conseguir ter meios para combater o racismo e todas as discriminações. A questão de renda é importante,
né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que estar falando, porque isso também é o que une a todos nós que não somos bilionários, que é a maioria do nosso país. E porque a discriminação tem muitas facetas. E ela vem pela anulação do outro, ela vem por uma insegurança que me leva a ter uma superioridade. Ela vem pela história da colonização, ela vem pela história das religiões, mas tudo começa na negação do outro, da existência e do reconhecimento das qualidades do outro, que é uma coisa que é preciso ser feita sempre, independente de qualquer coisa, né? Então, gente, ficou gigantesco o vídeo, me perdoem, mas vocês são maravilhosos. E é isso. Se vocês quiserem mais algum aprofundamento, trazer algum detalhe, estou aqui. Parabéns demais pelo que vocês construíram. Eu fico muito feliz. Sou um felizardo de ter vocês como professores aí nessa missão de ombro a ombro, tá bom? Grande abraço, vamos juntos. Até depois do fim.